colesterol é um tipo de gordura que o corpo necessita para crescimento e regeneração das células. Ele é responsável pela produção de hormônios sexuais, cortisona e vitamina D. O nosso corpo produz 70% do colesterol, o resto vem da alimentação. Mas como mantê-lo controlado? Por isso nós viemos até o consultório da nutróloga Daniela Capes para falar sobre o assunto. Tudo bem, Daniela? Ótimo, prazer estar conversando contigo. Igualmente. Vale lembrar que o colesterol não é que ele faça mal, mas sim o seu excesso, não? Exatamente. Como tu falou na introdução, o colesterol ele é fundamental para uma série de necessidades que o nosso organismo tem. A principal é a produção de hormônios e auxiliar a absorção de várias vitaminas, que a gente chama de vitaminas lipossolúveis. Então, a pessoa que não ingere ou não tem um valor adequado de colesterol no seu organismo também sofre. É claro que isso é muito mais raro do que o excesso de colesterol, que tem sido o problema mais frequente na nossa sociedade hoje. Muita gente, doutora, deixa para dosar o seu colesterol a partir dos 40 anos, mas algumas vezes esse período já é tarde. Qual é a idade ideal? Hoje em dia a recomendação é começar a dosagem a partir dos 20 anos. Se nessa idade os teus exames estiverem adequados e tu não tiver outros fatores de risco, como hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo e a própria obesidade, tu pode dosar a cada 2 ou 4 anos. Nos pacientes que fazem parte do grupo de risco, que a gente também tem que incluir pacientes com insuficiência renal, pacientes com hipotireoidismo, essa dosagem tem que ser anual. Doutora, por que pessoas sedentárias e obesas têm mais probabilidade de ter colesterol em excesso e até desenvolver problemas cardíacos? Porque geralmente o sedentarismo e a obesidade estão vinculados a outros hábitos de vida que não são adequados, como a má alimentação. A gente sabe que o colesterol ele é um componente da alimentação que não tem um limite na absorção. Então, quanto mais colesterol a gente ingerir, mais a gente vai absorver. Claro que em pessoas que têm as síndromes hereditárias que fazem com que tenham um aumento de colesterol, essa absorção ela é maior do que na população em geral. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado maior. Mas quanto mais alimentos com colesterol a gente ingerir, mais a tendência é que mais alto ele seja. É importante ressaltar que o colesterol ele está presente nos alimentos de origem animal exclusivamente. Então, as carnes gordas, tanto carnes bovinas como as carnes de aves, a pele das carnes de aves deve ser evitada. Os laticínios integrais, sejam iogurtes integrais, leites, próprios queijos mais gordurosos. Os alimentos embutidos têm que ser evitados. Alguns frutos no mar, especialmente camarão, lagosta, são alimentos ricos em colesterol. Então, esses alimentos eles têm que ser consumidos com moderação. Também incluir a gordura animal, que é a famosa banha. Felizmente, hoje o consumo de alimentos fritos em gordura animal tem diminuído, mas em alguns lugares ainda tem esse hábito que deve ser abolido. Qual é a diferença entre o colesterol bom e o colesterol ruim? Então, o colesterol ruim, que é o famoso colesterol LDL, ele é o responsável pela obstrução dos vasos, principalmente as artérias coronárias do coração, artérias cerebrais, mas pode afetar vasos disseminados pelo nosso organismo. E o colesterol bom, ele funciona como um fator de proteção. Eu sempre falo para os meus pacientes que o colesterol bom é como se ele fosse o faxineiro do nosso sangue. Então, quanto maior for o colesterol bom, mais protegidos contra o colesterol ruim nós vamos estar. É importante ressaltar também, Thaís, que tem alguns alimentos que são os vilões contra o colesterol bom. Então, os alimentos industrializados, ricos em gordura hidrogenada, como sorvetes, chocolates, biscoitos amanteigados, esses alimentos que têm aquele sabor mais crocante, tem um componente que é a gordura hidrogenada, que além de poder aumentar o colesterol ruim, diminui o colesterol bom. Então, esses alimentos que também são muito consumidos por crianças, é importante a gente ressaltar que eles devem ser, na medida do possível, ter a ingestão controlada, o mínimo possível. O estrogênio, no período que antecede ao da menopausa, ele protege a mulher porque ele auxilia na metabolização hepática do colesterol. Quando a mulher entra na menopausa, o risco dela começa a se igualar ao risco do homem.
que tem, em função da ausência ou da baixo índice de estrogênio no seu corpo, tem um risco aumentado durante a vida toda. Como identificar, doutora, se eu tenho colesterol alto ou não? Porque ele não apresenta nenhum tipo de sintoma, né? A identificação é feita a partir da dosagem laboratorial. Tem que fazer um exame de sangue e solicitar o colesterol total, os triglicerídeos e as outras frações do colesterol. Porque a gente saber que só o colesterol está aumentado não é o adequado. A gente precisa saber por que ele está aumentado. Em alguns casos excepcionais, o colesterol ruim, ou melhor, o colesterol bom pode estar aumentado, mas às custas do colesterol bom. Então, a gente, num primeiro momento, pode avaliar o exame e achar que ele está alterado, mas como o colesterol bom é muito alto, e isso lembra que é positivo, não tem problema nenhum para a pessoa. Então, dosamos o colesterol total, o colesterol HDL, que é o colesterol bom, triglicerídeos, importante monitorar glicemia junto sempre, e aí a partir desses valores a gente determina o valor do colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Algumas doenças específicas, como diabetes, doenças renais, doenças do fígado, doenças da tireoide, contribuem para agravar a reação do organismo ao colesterol alto? Sim, porque essas doenças elas interferem na metabolização do nosso organismo ao colesterol. E além disso, muitas vezes as próprias medicações que são utilizadas para tratar essas doenças, como um efeito adverso, fazem com que essa metabolização fique alterada e a pessoa desenvolva aumento de colesterol. Um exemplo disso são os pacientes com SIDA, que usam medicações antirretrovirais, que na maior parte dos casos fazem com que tenham aumento do colesterol. Então, os diabéticos, os renais crônicos, os pacientes com HIV, os pacientes hipertensos têm que ter cuidado com a medicação que estão usando, porque ela pode desencadear o aumento do colesterol. Mais ou menos 5% dos casos de dislipidemia são ocasionados por fatores genéticos. Então, nessa situação, a gente sempre orienta as mudanças do estilo de vida. Então, que é a alimentação saudável, o controle na quantidade da ingestão de colesterol e outras gorduras prejudiciais à nossa saúde e a atividade física regular. Agora, uma pessoa que está nesse grupo de uma síndrome hereditária, ela mesmo com todos esses hábitos adequados, ela muitas vezes precisa fazer uso de uma medicação para protegê-la, porque ela tem uma absorção e uma metabolização aumentada do colesterol a nível hepático. Uma dieta rica em fibras e vegetais pode baixar o colesterol quase tanto quanto os remédios de estatina? Eu não diria que tanto quanto, mas como a gente falou, qualquer paciente, tenha uma síndrome hereditária ou não, ele é orientado a ter as mudanças de estilo de vida, alimentação adequada e atividade física. Dentro do conceito de alimentação adequada, a ingestão de fibras em torno de 25 a 30 gramas por dia é uma recomendação que vai fazer com que menos gordura seja absorvida na dieta, além de fornecer mais saciedade para a pessoa. Então ela vai ficar com a sensação de que está melhor alimentada e vai comer menos os alimentos prejudiciais. Além disso, a gente sempre recomenda consumo moderado de gordura poliinsaturada, que são alimentos que apresentam concentrações diferentes de ácidos ômega 3, ômega 6 e ômega 9. É importante muitas vezes a pessoa consumir óleos em casa para preparar os alimentos, não comprar sempre óleo de canola. Troca o óleo de canola, no outro mês compra o óleo de soja, no outro mês compra um óleo de girassol, vai intercalando esses óleos porque eles têm proporções diferentes desses ácidos ômega 3, ômega 6 e ômega 9 e cada um vai ter um papel nesse controle do colesterol sanguíneo e na melhora do colesterol HDL, que é o colesterol positivo. Além disso, o consumo de peixes, de águas frias, né, também são ricos em gordura poliinsaturada, que é benéfica para o nosso organismo. O consumo moderado de azeite de oliva também é muito benéfico. Além disso, alimentos com presença de soja, o uso da proteína de soja também é um fator protetor para o nosso... Sucos, por exemplo, à base de soja. Sucos de soja são indicados, né? Eles vão ajudar bastante no controle. Então,
na verdade, são vários hábitos que a pessoa tem que procurar adequar para a sua dieta ficar adequada para essa situação. E a chegada da menopausa, doutora, merece uma atenção especial por parte das mulheres, porque nesse período o risco de desenvolver doenças cardiovasculares aumenta significativamente, né? Com certeza. Então, a menopausa para a mulher é um momento crucial. De toda forma, o próprio envelhecimento, então a partir dos 55, 60 anos, todos os pacientes têm que ter um cuidado muito maior, porque a gente comenta que nessa fase seja para mulher, seja para homem, é uma fase bastante crítica para esse controle do colesterol sanguíneo, né, a metabolização do colesterol. Então, esse grupo de pacientes, de pessoas, tem que ser estimulado a adotar práticas de vida saudáveis, que incluem alimentação equilibrada, com consumo moderado de gordura e atividade física regular. Nos últimos anos, doutora, tem aumentado e muito o número de crianças que apresentam altos níveis de colesterol. A culpa aqui é da alimentação dos pequenos, que está cada vez mais rica em comidas industrializadas e fast food? Com certeza. Então, o consumo desses alimentos está aumentado e o estímulo a comer alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras, legumes, cereais, tem diminuído. Então, essa associação em comer o junk food e a diminuição do alimento de origem vegetal, essa combinação e associado à obesidade infantil é o que tem feito com que essa situação se estabeleça. Agora, vale salientar que os pais têm uma responsabilidade muito grande em ensinar os filhos a se alimentarem corretamente em casa, né? Devem dar o exemplo. Com certeza, os pais, além de serem os provedores, serem as pessoas que fornecem, que oportunizam a alimentação, eles também têm que servir como um espelho, como um exemplo para a criança. Então, não adianta eu não comer nada de salada e dizer para o meu filho, filhinho, come. Não vai surtir resultado nenhum. Para nós encerrarmos, doutora, como evitar o colesterol alto e quais são os tratamentos hoje disponíveis? Então, evitar é ter, como a gente falou, uma alimentação com consumo moderado de colesterol. A gente recomenda que em torno de 200 miligramas por dia deve ser a ingestão máxima. Para se ter uma ideia, uma gema de ovo, ela tem em torno de 250 a 300 miligramas de colesterol. Não quer dizer que a pessoa nunca vai comer um ovinho duro, um ovinho cozido, um ovinho mole. O ovo, inclusive, usando esse exemplo, ele vai estar inserido dentro da alimentação, porque a gente vai usar ele para fazer uma massa, para fazer alguma outra preparação. Então, ter um consumo moderado de alimentos ricos em gordura animal, evitar também os alimentos ricos em gordura saturada, que, como a gente falou, eles têm o papel negativo em diminuir o nosso colesterol bom, que acaba sendo um fator de proteção. Ingerir na maior parte alimentos de origem vegetal, especialmente frutas e verduras, especialmente os alimentos da época e da região, se possível. E a prática regular de atividade física, de 3 a 5 vezes por semana, em torno de, no mínimo, 30 minutos. Né? Abandono ao tabagismo também é fundamental. E procurar o seu médico regularmente para ter essas orientações e, quando for necessário, fazer o monitoramento dos exames e ter as orientações adequadas para o seu caso. Em alguns casos onde as mudanças de estilo de vida não são efetivas, a gente sugere e indica que a pessoa use medicações para controlar ou colesterol ou triglicerídeos. Mas o tratamento medicamentoso, ele só vai também surtir o resultado esperado quando as outras atitudes estão sendo tomadas por parte do paciente. Obrigada, doutora Daniela, e até a próxima. Até a próxima, obrigada. E o programa Vida Saudável Unimed de hoje vai ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição. Até lá!